conexão leva um pouquinho de tempo, ela nos avisa aqui quando der para iniciar. Então, estamos ao vivo e a cores. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma grande satisfação hoje, nosso terceiro encontro, a terceira entrevista da nossa websérie. É a penúltima, que pena que está quase acabando. E hoje aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial. Hoje eu estou literalmente de frente com a Gabi. Já deve ter ouvido essa piada muitas vezes, né? Meio sem graça. Mas é uma grande honra, uma grande satisfação hoje bater um papo com a minha colega e amiga, a Gabriela Caselato. A Gabi é de São Paulo, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, ela em São Paulo. Bendita tecnologia que possibilita que a gente tenha esses encontros virtuais, e a Gabi vai falar sobre apego em adultos, porque a gente já conhece muito do apego, dos estudos do John Bowlby em apego em crianças, e todos os conceitos tão importantes que ele nos traz com relação ao desenvolvimento. Mas hoje se tem pesquisas muito interessantes e muito úteis para o nosso trabalho clínico com a teoria do apego em adultos, do berço ao túmulo, né? Como a gente diz. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que a Gabriela Caselato. A Gabriela é doutora em psicologia. Ela é uma das diretoras do Quatro Estações Instituto de Psicologia, ela é escritora, tem livros publicados, organiza livros, e, enfim, uma pessoa que realmente tem um vasto conhecimento sobre a teoria do apego, e eu agradeço muito, Gabi, eu sei que tu tens muitas atividades e de tu teres reservado um tempo aqui para conversar com a gente aqui no CEF FACEF. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É uma alegria estar estreando com vocês papel de entrevistadora pelo FACEF, que é também uma enorme alegria ver a faculdade aí nascendo, né? Você sabe que eu fico muito feliz com essa conquista, que não é fácil. E é uma alegria estar aqui falando de um assunto que eu adoro, não é um esforço nenhum, quando a gente faz o que gosta, e fala do que gosta, é gostoso demais. É gostoso, então, né? Que bom quando a gente pode falar sobre temas que a gente, com paixão, e eu já te ouvi algumas vezes falando sobre a teoria do apego, e tem muita paixão aí. Tem sim. Gabi. Então, então vamos lá, nos conta um pouquinho, né, de como a gente pode hoje ter uma perspectiva sobre o apego em adultos, como é que a gente pode utilizar isso para compreender os vínculos mais complexos, a forma como a gente vai construindo, então, as nossas interações ao longo de uma vida inteira. Uhum. Eu acho que a teoria do apego ela é muito fascinante e, ao mesmo tempo que ela é muito complexa, ela é muito simples, né? Porque ela traz para a psicologia a grande contribuição, né, do estudo da etologia, no sentido de trazer o aspecto da segurança, né, da importância do sentimento, né, da necessidade de segurança como uma necessidade instintiva para o funcionamento psíquico. Aquilo que até então, né, para as abordagens mais psicodinâmicas, a segurança estava num lugar mais secundário, num lugar mais de aprendizado social,
A teoria do apego, a grande contribuição dela foi comprovar pela observação do comportamento humano que a necessidade de se sentir seguro e protegido, ela é estruturante para o ser humano, para o cérebro humano, e ela é de uma organização Independente da idade, né, Gabi? independente da Independente idade, da né? idade. E que ela se estrutura, né, os mecanismos que a gente encontra no início, as regulações de intimidade, as relações sociais que a gente desenvolve lá nas primeiras relações com as figuras parentais na infância, são os primeiros reguladores, né, sociais que vão dando para a criança alguns inputs sobre a percepção que ela tem de si mesmo, a percepção que ela tem do outro, a percepção que ela tem do mundo e de como ela regula, né, essa aproximação com as pessoas e essa relação com o mundo para garantir essa sensação de proteção. E é nessa busca por se sentir protegido que a gente vai desenvolvendo estratégias ao longo do ciclo da vida. Então, basicamente, boa parte das nossas escolhas ao longo da vida, elas estão centradas, baseadas na nossa busca por segurança. As nossas escolhas amorosas, as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas sociais, até mesmo os nossos interesses intelectuais passam, as nossas crenças espirituais, os nossos domínios passam muito pelo tema da segurança, por aquilo que nos é familiar, por aquilo que nós reconhecemos como algo que nos é reconhecível na nossa história, que por isso nos traz uma sensação de conforto psíquico. Isso é muito importante, principalmente na área clínica, para a gente poder entender, inclusive, por que nós repetimos alguns padrões de comportamento, né? Por que apesar, por exemplo, da gente ter clara consciência na vida adulta, né, de por que a gente escolhe determinados pares românticos, por que a gente escolhe determinados padrões de relacionamentos, por vezes tóxicos, por vezes codependentes, por vezes abusivos, por que a gente se mantém em determinadas estruturas de relacionamentos e não conseguimos sair, ou se saímos, mudamos e mudamos para um parecido, por que a gente busca essa familiaridade? E aí entra na questão da segurança. Por que apesar daquilo que eu conheço ser relativamente ruim ou me trazer algum tipo de sofrimento, aquilo tem um componente de reconhecimento, de familiaridade, de algo que eu sei funcionar, que eu sei tem a previsibilidade, que me traz uma necessidade, traz uma sensação, então, de reconhecimento, e que, então, me coloca numa condição de segurança, e por ali eu fico, né? Então, a teoria do apego ela é muito interessante para mostrar como o cérebro humano funciona, principalmente em situações de ameaça, em situações de vulnerabilidade, baseada no instinto. Ainda, principalmente em situações de ameaça, independente da nossa idade, quanto mais ameaçados vamos estar, mais os nossos comportamentos de apego, mais o nosso instinto vai ser ativado na busca do enfrentamento e da fuga dentro das estratégias que a gente desenvolveu ao longo da vida e internalizou lá na infância. E tendemos a repetir. Por que a gente tende a repetir? Porque esses comportamentos nos trazem a sensação de familiaridade. Então, essa familiaridade, ela tem uma força psíquica, ela tem um ganho psíquico muito grande no nosso processo de escolhas e de estratégias de enfrentamento ao longo da vida. Então, e isso, Gabi, desculpa te interromper, mas que importante isso, porque na maior parte das vezes, a pessoa não consegue perceber conscientemente esse processo. Ela acaba também fazendo essas escolhas ou se colocando nos vínculos, nas relações em geral, muito a partir também do que ela constrói, não só a respeito do mundo, mas a respeito dela mesma, né? Que é o modelo operativo interno, quer dizer, o quanto isso vai trazendo muitas vezes essa perspectiva distorcida de segurança através de relações que muitas vezes a gente externamente consegue ver, como tu disseste, abusivas ou assimétricas, Exato. mas a pessoa não consegue perceber o que por acontece. Exemplo, uma coisa bem comum da gente ver, né, na clínica, por exemplo, isso é bastante recorrente, uma pessoa que por alguma razão se sentiu pouco cuidada, né, pouco
nutrida emocionalmente na infância, e que por alguma razão teve pouco pouco investimento, né? emocional dos pais, e por Uhum. alguma razão se percebeu tendo que se virar, ou então se tornando um cuidador compulsivo para ter algum tipo de atenção. Então, se tornou um adulto, se tornou uma pessoa muito, muito eficiente, muito independente e um bom cuidador dos outros. Isso sempre visando ter a atenção, ou ter pelo menos um lugar ao sol naquele sistema familiar, né? Então, se torna ali uma criança boazinha, uma criança que não dá trabalho, uma criança suficientemente independente, aquela que está lá quietinha, sem chamar muita atenção. Muito bem, aí ela vai se desenvolvendo, vai se tornando um adulto muito independente, um adulto muito resolutivo, um adulto que resolve os problemas, que está sempre atento aos outros, e, obviamente, vai atraindo o quê? Pessoas que precisam de pessoas assim, pessoas mais dependentes, pessoas mais incapazes, né, e que precisam muito dessa relação de serem cuidados. E aí ela vai reproduzindo o modelo da indisponibilidade do outro. Então, a estratégia que ela adquiriu para ter um lugar ao sol lá na infância, a coloca no mesmo lugar na vida adulta, de não ter a disponibilidade emocional dos outros, porque essas pessoas que ela atrai ou que ela escolhe são pessoas que se complementarizam à dinâmica dela, ou pessoas Claro. que não podem cuidar, Que e não sim estão também disponíveis que não estão afetivamente para disponíveis emocionalmente. cuidar. Exato. E está ela ali, então, exposta a uma reprodução de uma dinâmica da infância. Que E se sentindo interessante isso. desamparada, se sentindo frustrada, porque gostaria de ser cuidada, até nem sabe se conseguiria, mas gostaria de ser cuidada, depois de tantos anos Uhum. sem permitir de ser cuidada, talvez não saiba, mas gostaria, só que ela não tem relações que a colocam nesse papel, e ela não se coloca nesse papel. Então, ela vai Claro, e possivelmente ela criando, constrói uma ela vai se criando. convicção de que para pertencer ou para ter os vínculos, ela precisa agradar ou não desagradar para se Exato. sentir realmente vinculada. A chance de ter amor é sendo eficiente ou não dando Deficiente. trabalho, não suscitando o cuidado do outro, né. E aí ela vai se colocando nesse lugar de independência e, obviamente, não tendo espaço para ser cuidada. Para Então esse ser é um exemplo muito cuidado. comum, né. Muito comum, e acho que interessante isso, porque muitas vezes a pessoa realmente não percebe, não percebe essa assimetria que acaba ficando na relação, ou vai cada vez se frustrando mais e não entende, ou fica externalizando ou terceirizando a própria responsabilidade sobre essas escolhas e não se dá conta, ou às vezes até também não consegue claramente pedir ou dizer o que precisa Sim, nesses pedir momentos de ajuda. vulnerabilidade. Aliás, na psicologia está cheio desse perfil, né. É, Nós somos nós somos um prato cheio desse tipo de somos um perfil. prato cheio, mas Tem um lado a funcional, gente. né, que são bons cuidadores, mas tem muita gente que tem essa dificuldade de ser cuidada, né. Sem dúvida, a gente não escapa disso também, né? É. E, bom, eu tenho trabalhado muito com a EFT, a terapia focada nas emoções, né? A Gabi, que está toda ancorada no modelo da teoria do apego e que traz essa compreensão de Uhum. como os estilos de apego de cada um dos membros de uma relação conjugal, como isso interfere na relação e principalmente assim, ó, eu não sei como é que é a tua experiência nesse sentido, mas assim, ó, aqueles casais que justamente nos momentos que eles mais precisam um do outro, momentos justamente de vulnerabilidade, porque aí a gente precisa alguém ali segurando na nossa mão, independente da idade, como tu disseste, né? E justamente nesses momentos parece que desconecta e que eles não sentem realmente que eles têm esse suporte um no outro, né? Não sei se tu poderia falar um pouquinho sobre
É Isso. porque na hora da ameaça, né, é na hora do medo, na hora do perigo, é na hora da vulnerabilidade que esses comportamentos de apego são ativados. E os comportamentos de apego ativados não necessariamente são os funcionais, né? São aqueles que a gente aprendeu lá na infância. Então, por exemplo, uma pessoa ambígua, né, um adulto ambíguo, né, um adulto que aprendeu o amor ambíguo, muito comumente nas relações conjugais, a gente tem muito frequentemente a complementaridade de um ambivalente com um evitativo. Né? Então, o ambivalente busca o evitativo porque encontra no evitativo aquilo que ele mais experimentou, que é a rejeição, a disponibilidade com uma indisponibilidade, né? Alguém que está ali, mas que não consegue estar disponível emocionalmente. Essa é a história do ambivalente, né? Que de alguma forma viveu uma presença, em geral, física, né, do seu cuidador principal, mas por alguma razão, uma ambivalência psicológica ou ambivalência física também, uma oscilação muito física desse cuidador. Então, ela não consegue ter uma relação de previsibilidade do acesso dessa figura quando ela precisa, principalmente quando ela precisa. Então, quanto mais insegura ela está, mais ela sente que precisa controlar o outro. Então, por exemplo, essa adulta vai disparar vários comportamentos de controle quando ameaçada na direção do outro. Quando em parceria com um evitativo ou uma evitativa, o evitativo tem como premissa que o outro é fonte de perigo, o outro é fonte de esquiva. Né? O comportamento do outro gera defesas, porque ele tem como premissa que ele foi rejeitado, ele não teve a disponibilidade do outro. Então, o outro é para ele fonte de perigo. E o ambivalente ativado, um ambivalente que está cheio de medos e controlador, é pura fonte de terror para um evitativo. Então, um evitativo que não gosta muito de contato, não gosta muito de invasão, que não gosta muito de proximidade, tem um ambivalente querendo grudar nele e controlá-lo, eu estou falando aqui de um jeito mais estereotipado, só para ficar um pouco mais didático, claro, né? mas está Mas ótimo. é a experiência mais aversiva que a gente tem para o evitativo. Então, olha só, o cão e o gato, né? Então, o ambivalente com muito medo vai na direção do evitativo de uma forma invasiva, o evitativo se esquiva muito. Quanto mais o evitativo se esquiva, mais o ambivalente se sente desamparado, mais ele tenta controlar. E aí vamos no processo, como você acabou de descrever, que dentro do momento de vulnerabilidade, um oferece para o outro mais sofrimento, né, em vez de oferecer acolhida. Então, teoricamente, o ambivalente que está ameaçado deveria se sentir protegido, né? Mas para que um evitativo ou um parceiro consiga dar conta do controle de um ambivalente, da ansiedade ambivalente, ele precisa estar seguro o suficiente para entender esse comportamento e acalmar. O evitativo, muitas vezes, não consegue fazer isso, não tolera, e aí ele se esquiva, agride e se esquiva. Claro, até porque o maior terror do evitativo. O maior terror do evitativo é justamente se sentir dependente ou sentir que alguém depende, porque isso é um pesadelo. A intimidade para ele é intimidade. Perigosa, né? E ele não teve a intimidade necessária, então ele passou a funcionar sem intimidade. Então, qualquer convite a uma excessiva intimidade para ele é fonte de absoluto terror. E ele busca uma excessiva intimidade o tempo inteiro, principalmente nos momentos de maior insegurança. Com certeza, e um excesso, às vezes, de autossuficiência. Né? A pessoa realmente tem medo de se sentir, enfim, colado ou dependente, então, muitas vezes coloca uma barreira, e aí esse ciclo recursivo de retroalimentação se instaura de uma forma muito sofrida. Eu costumo contar uma história muito recorrente, muito comum no consultório, e a gente tem hoje o fomento conjugal, não sei se você concorda comigo, mas eu acho o WhatsApp uma arma conjugal, não um aliado, porque muitas vezes ali se dá uma comunicação muito enviesada, em intimidades inseguras como essa, né? Mas, por exemplo, uma parceira insegura que busca no WhatsApp uma fonte de controle do parceiro, né? Oi, como é que você está, meu amor? Tudo bem? Como é que você está no seu dia? E o parceiro evitativo está lá
na vida dele, vivendo a vida dele sem querer muita intimidade. Ele não responde, está trabalhando, está fazendo o esporte dele, está fazendo as coisas dele. A parceira ansiosa começa a insistir: oi, amor, como é que você está? Me liga. E ele em silêncio. E aí ela vai ficando ansiosa, e aí da estratégia amorosa ela vai passando para a estratégia agressiva. Ah, você não vai me ligar? O que você está fazendo? Com quem que você está? Qual é o nome dela? Qual é o nome da vagabunda? Né? E aí ela passa rapidamente de uma estratégia de sedução para uma estratégia de ataque, visando a mesma coisa, que ele reaja a ela, que ele venha na Ele direção. preste atenção nela, que Preste ele atenção nela, né? responda. E aí, quando ele, evitativo como é, longe do WhatsApp, abre o WhatsApp e vê aquele Enxurrada. processo todo E acontecendo, enxurrada ele de mensagens. se fecha na caverna dele, não quer mais sair e quer se afastar ainda mais daquela pessoa, né? Então, e aí, em vez do que aquilo que ela mais desejava conscientemente, que era a proximidade, o que ela consegue é aquilo que ela mais conhece, que é a distância, que é o não acesso. E aí ele se fecha ainda mais, né? Então, muitas vezes na terapia conjugal é uma regulação de uma intimidade para que a dupla possa refletir nessa dinâmica, entender, né, como cada um regula a Sim, ponto dele poder, de ambos poderem, de alguma forma, diminuir essas chegar no meio de estratégias, caminho. a ponto de um não repelir tanto o outro, ou de um não Isso. fomentar tanto as defesas do outro, né? A Sue Johnson chama isso de corregulação, que é um dos grandes objetivos da EFT, é justamente isso que tu está dizendo, é corregular, ou seja, suavizar um pouco da pessoa com apego ansioso ambivalente, que tem uma necessidade grande de ter a resposta naquele momento para se acalmar e se sentir realmente importante, e poder trazer mais para a intimidade e trazer mais para dentro do vínculo a pessoa evitativa e ajudá-los a chegar num meio de caminho, né, para que eles possam corregular, porque é um pouco parecido, né, Gabi, com a relação de uma mãe e um bebê, ou de um pai e um bebê. Quando o bebê, às vezes até na brincadeira, o adulto está brincando com a criança e daqui a pouco a criança começa a ficar irritada porque ela já está cansada da brincadeira. E ela dá um sinalizador do tipo, ela já dá risada, daqui a pouco ela já está indo meio que para quase um choro, e às vezes o adulto não percebe, continua, e essa mesma corregulação que a gente também vê na nossa vida adulta, e às vezes não reconhece com a mesma clareza, e todo um estigma. Também queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, o estigma de que a gente possa se tornar dependente dos nossos vínculos, numa dependência como se fosse uma dependência disfuncional, quer dizer que quando eu estou vulnerável, eu preciso que alguém me acolha, que alguém segure a minha mão. Então, muitas vezes os adultos acham, tá, então uma pessoa é muito dependente, isso é disfuncional, isso não está certo. Eu acho que é uma coisa bem importante da gente entender que da hora que a gente nasce, a hora que a gente morre, a infância, a adolescência, a vida adulta jovem, a vida adulta madura, a velhice, nós sempre vamos precisar de ter uma base segura, de uma fonte de segurança nos momentos de ameaça. Então, ter alguém que nos ajude a desligar nossos medos, a nos proteger frente às nossas ameaças, ter a proximidade de um outro ser humano que nos ajude a nos sentirmos menos ameaçados e vulneráveis, é uma necessidade básica e instintiva do ser humano. O cérebro humano pede por isso. Isso é normal, é funcional e é necessário. Isso não é dependência. A dependência vem do lugar de alguém que precisa do outro o tempo inteiro, quando está ameaçado e quando não está ameaçado. Ou melhor, que não desliga o botão da ameaça, que o tempo todo precisa da proximidade do outro
para se sentir seguro, porque sem a presença do outro, ele se sente desprotegido. Isso sim é uma dependência. E isso Mas sufoca. isso Isso sufoca. sufoca. Mas aquela pessoa que está ok boa parte do tempo, que consegue viver com um grau de autonomia, mas que em determinados momentos de vulnerabilidade da vida, de crise, de perigo, de frustração, e que por vezes, às vezes, podem ser perigos e crises que não são visíveis aos olhos do outro, mas que são reais para aquele indivíduo, né? Então, vamos supor, por exemplo, um processo de envelhecimento, né, a menopausa feminina, processos que, ou, né, outras vivências que não são de ordem concreta aos olhos de quem está do lado, mas que são de ordem muito real e concretas para quem está vivendo, Palpável, palpáveis, vão ser momentos de vulnerabilidade que vão exigir dessa pessoa, que vão fazer com que essa pessoa se sinta precisando do outro. Aquele que não precisa é aquele que aprendeu a não ter para contar, que é o evitativo. É aquele que se sente melhor sozinho na vulnerabilidade, porque aprendeu como premissa que toda vez que ele tentou contar, ele se machucou. Não é que ele não gostaria de ter. Não é uma pessoa desapegada, como se diz no senso comum. Isso não existe. É uma pessoa mais defendida da experiência da intimidade. Que se Lá no fundo, protege, né? que Lá no se fundo, protege com uma blindagem. ela gostaria muito de poder confiar no outro, mas a experiência de vida dela mostrou que cada vez que ela tentou, ela se machucou. Ela Então, se ela frustrou. desenvolveu muitas estratégias defensivas a ponto de cada vez que ela está vulnerável, ela prefere resolver sozinha, ela prefere se afastar para resolver, ela vai para a caverna para se reorganizar. Mas é uma estratégia defensiva. De modo geral, a mente humana tem como premissa a busca da proximidade de outro ser humano, a proximidade física de outro ser humano, o contato físico, a pele com pele, a voz, o cheiro, o calor do corpo de outro ser humano acalma a mente do outro ser humano. Por isso que agora na pandemia, inclusive, nós estamos sofrendo muito, porque nós estamos privados, algumas pessoas mais que outras, principalmente as que estão isoladas e distanciadas das suas figuras de apego, elas estão privadas dessa experiência física, da aproximação física de dois corpos, de um outro corpo que nos protege. Uma mãe de um filho, um companheiro de uma companheira que são base segura um do outro. Então, aí, só para fechar um pouco a tua pergunta, é muito natural que da infância para a vida adulta, a gente ao longo da vida, essas figuras que a gente chama de figuras principais de apego, elas são figuras, é o que a gente chama de monotropia, são figuras preferenciais, a gente não tem muitas figuras de apego ao longo da vida. Algumas pessoas só têm uma ao longo da vida, que em geral são a mãe, mais frequentemente, ou o pai, ou uma figura cuidadora principal da infância, que se mantém ao longo do ciclo da vida. Outras pessoas, mais comumente, isso acontece quando chega, e olha a beleza disso, né? Eu vou falar disso. Quando chega na vida adulta, elas substituem a figura principal de apego da infância pela figura do companheiro do par romântico. E isto é uma necessidade biológica. Por quê? Presta atenção. Biologicamente, o nosso cérebro precisa de um outro ser humano para nos proteger dos perigos. Um bebê nasce totalmente dependente, né? Ele não sobrevive na natureza. Então, ele precisa de uma figura mais forte e hierarquicamente mais capaz de lidar com as situações da natureza para protegê-lo do perigo. Ele não se alimenta, ele não se locomove, ele precisa de um adulto para protegê-lo, senão ele morre na natureza. Então, ele escolhe rapidamente, ele elege rapidamente, apesar de um repertório intelecto-cognitivo muito primário, precário, instintivamente, ele elege essa figura familiar. Por isso que muito frequentemente a mãe, porque a mãe tem muitos componentes de familiaridade, o cheiro, a temperatura, o batimento cardíaco, a disponibilidade física, opa, essa aqui eu posso contar, ela está aqui nas horas que eu preciso. E, então, essa figura passa a ser a figura preferencial, que nos momentos de ameaça ele vai buscar preferencialmente.
Dito isso, então, quando o bebê chora e está com medo, se a mãe está em casa e aparece o pai, ele continua chorando, porque não resolveu o problema dele, ele quer a mãe. Agora, se a mãe não estiver em casa e aparece o pai, aí resolve, porque ele sabe que não vai ter a mãe, então o pai entra como uma figura subsidiária. Bom, quando chega na vida adulta, o que aconteceu com essa figura de apego principal? Ela envelheceu. Eu envelheci e ela envelheceu. Biologicamente, meu cérebro começa a precisar de uma figura apta a me proteger. E uma figura mais velha, mais frágil na natureza, é menos capaz de me proteger. Então, o meu cérebro começa a buscar uma figura mais jovem e apta a me proteger. Então, eu busco um par romântico que tenha a mesma idade ou a mesma condição, mais próxima, que vai então ter mais tempo de vida, né, de sobrevida, para manter-se mais próximo de mim nos meus momentos de proximidade. Olha que bonita a biologia do apego. Fantástico. Quer E dizer, mais é bonito toda uma ainda, compreensão biológica, que é onde o Bowlby estruturou. realmente estruturou, né? E é interessante, quer dizer... Tudo isso está na base do nosso cérebro, na base primária do nosso cérebro, onde estão os nossos instintos, e que é comum a todos os animais. Né? Isso não é na parte mais desenvolvida do cérebro, onde está o pensamento e o raciocínio e o racional. Então, isso é a parte mais basal da biologia dos seres vivos. Né? Então, quando eu estou na vida adulta, eu vou escolher um par que possa estar comigo no meu envelhecimento. E aí, quando eu chego na velhice, o que eu faço? Ou eu me mantenho com meu parzinho, meu velhinho junto comigo, ou eu vou para os meus filhos. Porque agora eles estão mais aptos que eu para me proteger. E aí eu inverto. Os filhos passam a ser as figuras principais de apego dos idosos. Então, é interessante. Essa transição de figuras de apego tem a ver com essa condição hierárquica de força e proteção necessárias para que eu me sinta protegido diante dos mais possíveis perigos que eu possa viver na minha sobrevivência. Claro, claro. E aí entra o conceito de porto seguro, de ter um porto, de ter alguém realmente que possa representar essa segurança nos momentos de aperto. Eu tive uma experiência pessoal muito interessante. Numa das minhas viagens que eu fiz para dar aula, eu tive uma intercorrência, tive que fazer uma cirurgia de emergência num lugar que eu estava sozinha. E eu me lembro que quando eu estava sendo levada para o bloco cirúrgico, no corredor do hospital, em outro lugar, longe daqui, por uma coincidência, eu cruzei com uma pessoa conhecida, que era amiga de uma conhecida minha, e eu reconheci ela, porque ela era médica e por casualidade ela estava ali. E ela, quando eu já estava na maca, assim, né, e aí eu chamei ela e conversei com ela, e ela disse, mas como assim, tu tá aqui sozinha? Eu disse, sim, porque o médico me proibiu de voltar para Porto Alegre, era uma apendicite, era perigoso pegar avião e tal, então eu tinha que operar lá. Estava indo para a cirurgia, e ela, mas como? Não, para aí, não, só um pouquinho. Ela foi de mão comigo até lá, era uma pessoa que eu tinha visto uma vez na vida. Quando terminou a cirurgia, quando estavam me levando para o quarto, enfim, para a sala de recuperação, estava ela ali, ela e o marido me esperando, cada um segurou a minha mão, um lado da mão, nós vamos contigo, nós vamos ficar contigo. Eu nem conhecia o marido dela, ele ficou de mão comigo, e naquele momento aquilo realmente fez toda a diferença, porque mesmo sendo uma marmanja, uma cirurgia num lugar distante, eu estava muito assustada. E aquelas pessoas ali representaram um porto seguro para mim ali naquele momento. Então foi uma experiência incrível, assim, de como eu me senti muito mais amparada e muito mais segura com
com aquelas duas pessoas ali segurando na minha mão. Acho que eles nem têm ideia de quanto isso, até hoje, para mim, foi Acho que muito, eles muito têm, importante. acho que eles têm. Acho que eles têm, mas é lindo o seu relato, e é isso mesmo, que são figuras que são subsidiárias, né? Que é a mesma o papel que às vezes um médico faz dentro de um centro hospitalar, que é Sim, muitas vezes o papel que um psicólogo faz numa situação de crise, né? É esse lugar um subsidiário, líder né? Um espiritual, quer líder dizer, alguém espiritual, que um fique professor nesse dentro da lugar. escola, né? Um professor que lida numa situação de bullying. São O situações terapeuta, um né, também, Gabi, terapeuta. muitas vezes nós Mas somos não é esse muito comum, outro. né? Às vezes, por exemplo, você falou de uma situação de avião, né? O avião vai, você está lá no avião, quem tem medo de avião já deve ter vivido uma experiência, sabe? Tem uma turbulência, aí tem duas pessoas com medo de avião, as duas dão a mão. Aí nunca se viram. Aí passou a turbulência, as duas soltam a mão assim, meio constrangidas, né? Ali houve um momento instintivo de se eu vou morrer, eu não vou morrer sozinho, eu preciso Não estar vou com morrer alguém, sozinha. Claro, né? Eu claro. preciso estar com alguém. Então, É, isso é muito forte. que coisa Então, incrível. E tu falasse um ponto, é algo biológico, é algo assim realmente visceral do ser humano. Deixa eu te dizer que tem algumas perguntas aqui, vamos, mas deixa eu Gabi. só te Não, responder. Eu falei toda essa diga. história para te responder sobre a questão da conjugalidade, que os casais precisam parar com essa bobagem de temer quando um parceiro precisa do outro, e Sim. que coloca o outro como uma base segura. Não tem nenhum problema um casal ser o marido, a esposa, o parceiro, o homem, ser a base segura um do outro. Uma coisa é ser proteção, base de apego. Outra coisa é você ter uma relação de codependência. São coisas diferentes, como eu São falei. coisas São diferentes, coisas diferentes. totalmente. E a gente, às vezes, coloca tudo no mesmo balaio. E É, muitas vezes o casal se sabota em poder acionar essa segurança quando necessário, né? claro. É. E tanto que na IFT a gente chama de ferida de apego quando Uhum. teve um momento traumático em que a pessoa não se sentiu realmente atendida e cuidada em uma necessidade essencial naquele momento, porque a pessoa Sem dúvida. não estava acessível emocionalmente para estar ali, não, e às vezes não pode estar presente fisicamente, mas ela se faz presente emocionalmente de alguma forma, né? Ai, que coisa boa esse papo aí, coisa boa. Bom, Muito temos bom. então, olha só, participação aqui da Graciele, a Grace, que é a nossa aluna da especialização em sistêmica. Então, a Grace diz o seguinte: conforme a teoria, o modelo de apego do indivíduo seria desenvolvido em média até qual idade? Grace, em situações de convivência estável, né, em famílias estáveis, onde você tem uma convivência suficientemente estável da criança com as suas figuras de apego, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, a criança não só já estabeleceu um padrão comunicacional, né, a criança dupla, né, com os seus pais, a ponto de reconhecerem, né, então, a mãe que já sabe o padrão da criança, já sabe quando ela está com fome, já sabe quando ela está... isso aqui ela está assim por conta disso. Aí ela chorou porque ela está assim. Tá vendo? Agora ela quer comer. Então, a mãe que já reconhece seu bebê e o bebê que já reconhece a sua mãe e que ambos já têm expectativas sobre si. Então, em média, a gente tem aí de 18 meses a 24 meses para que isso se estabeleça. Isso depende não só do tempo da interação da dupla, mas também do desenvolvimento cognitivo da criança, que também vai criar a estrutura psíquica para que a criança possa, então, aprender, né, dessa experiência, guardar essa experiência, memorizar, internalizar e codificar essa experiência em expectativas, em interpretações sobre a realidade. Uhum. Né? Agora, em modelos mais instáveis, como crianças abrigadas, perdas de figuras parentais, substituição de figuras parentais, essa fixação vai ser mais lenta, e aí, em cada situação, um modelo diferente. Então, por exemplo, em crianças abrigadas, muitas vezes, a gente tem um processo muito lento, né, que às vezes dura Uhum. a infância inteira, porque são crianças que estão vivendo experiências cada hora de um jeito, né? Então, mais em Sim. geral, modelos estáveis, a gente tem aí de 18 meses a 2 anos, isso se estabelece. Uhum. Muito bem.
Bom, a outra pergunta da Grace, é possível que tenhamos mais de um modelo de apego, de um estilo de apego? Sim, a gente tem sempre uma predominância, Grace, assim, quer dizer o quê? Com a figura, por exemplo, com o pai, com a mãe, a gente não tem o mesmo tipo de interação, o mesmo tipo de intimidade. Então, e é ótimo que seja assim, né? A mãe e pai vivem brigando porque educam diferente os filhos, e eu acho ótimo, né? Quando a mãe vem louca para meter o pau no pai, porque o pai não faz do jeito dela, eu falo, graças a Deus que ele não faz, né? Porque aí a criança tem um repertório mais variado de estratégias Claro. para regular, né? Claro que a Ele já depender pode aprender a lidar com o já pode aprender. O diferente, com mundo o não é feito só de contraditório. laranjas, né? Tem peras, tem maçãs, tem um monte de coisas, enfim. Mas então a criança vai regular com o pai de um jeito, com a mãe de outro, depois com a professora de outro. Mas quanto mais vulnerável, quanto mais ameaçada a gente estiver, mais a gente vai atuar em cima do modelo principal, da relação principal de apego. Então, a nossa figura principal de apego, com ela nós estabelecemos uma relação de apego X, e é aquela a mais importante. Então, quanto mais ameaçados Predomina. estamos, Uhum. mais aquela predomina e é nela que vamos atuar. Então, a gente vai poder se valer de outras experiências, quanto menos ameaçados, quanto mais ameaçados, mais é ela que aparece. Então, por exemplo, eu posso, na minha vida adulta, ter um padrão X de intimidade com um parceiro e ter um estilo de apego com ele, mas um estilo de apego diferente com meus amigos, na vida profissional. Então, isso pode variar. E ao longo do ciclo de vida também variar. Mas existe uma predominância, sempre uma predominância. Então, ao longo da Predominância. nossa história de vida, a gente vai ver sempre uma predominância de um E estilo é que aparece mais. importante, porque tu estava falando também de o quanto o estilo de apego também vai influenciar nas estratégias que a gente utiliza de enfrentamento das situações. Então, Sim, essa predominância também vai me impulsionar a usar aquelas estratégias relacionadas, né, com exatamente, isso. Que exatamente. importante. E aí tem outras perguntas, mas aí eu queria falar que eu acho que é a cereja do bolo. Não sei se aí em São Paulo vocês têm essa metáfora da cereja do bolo, quer dizer, que é a pergunta que não quer calar. É possível, numa psicoterapia, que a pessoa possa reparar ou que ela possa modificar esses padrões, esses modelos internalizados para que ela possa usar estratégias mais adaptativas ou que ela possa fazer escolhas também mais satisfatórias nos vínculos. Então, o que os Sim, autores hoje muito. falam? Sim, muito. Agora, sempre quando a gente pensa no processo de psicoterapia, a gente precisa pensar num processo de movimentação. Quando a gente pensa num padrão, num estilo de apego, eu não uso a palavra padrão muito na língua portuguesa, justamente porque a palavra padrão traz uma ideia estática na língua portuguesa. Então, eu trabalho com a ideia de estilo, né? Então, a predominância de um estilo, a gente vai ver uma variação, né? Uma nivelação enorme. Então, uma pessoa ambivalente, ela vai desde um modelo agudo, grave de ambivalência, para um modelo leve de ambivalência. A gente, então, uma régua, né? Um A gente tem várias espectro. nivelações. Dinamicamente, uma pessoa que vai para uma terapia e que chega com uma ambivalência grave e caminha para uma ambivalência leve, ela pode não ter mudado de padrão ou de estilo de apego, de qualidade, né? Ela não foi para um seguro, mas ela mudou do ponto de vista funcional para uma qualidade de relações e de regulação de estratégias enormes. Então, a gente, quando pensa no trabalho de psicoterapia, a gente não pensa exatamente, eu quero mudar de ambivalência, meu objetivo é que ela vire uma pessoa segura. Não, a gente quer que ela vire uma pessoa mais segura, ou menos insegura, mais organizada, que pode estar dentro daquele espectro de insegurança ainda. Mas, sem dúvida alguma, a psicoterapia é uma possibilidade enorme de transformação, porque ela é absolutamente centrada na relação terapeuta-paciente. A grande questão da teoria do apego, Sim. da psicoterapia centrada na teoria do apego, é na regulação da intimidade entre terapeuta e paciente, mesmo na terapia conjugal ou numa terapia familiar, porque o Claro, terapeuta vai propiciar para aquelas pessoas uma regulação segura. E claro. naquela regulação de segurança, ela vai
experimentar uma nova possibilidade de intimidade que vai ser possível de ser transportada, de ser experimentada nas outras relações. Então, a psicoterapia é uma experiência muito satisfatória de movimentação dos estilos de apego, de mudança, né? Se não para novos padrões, para novos estilos, para uma melhor organização, para um maior reasseguramento, né? Claro. Em termos de vida faz muita diferença. Total, não, e eu fico pensando, né, do que papel importante que o terapeuta tem nesse vínculo de construção. Bom, o Bowlby usava muito o humanismo nesse sentido, né, uma relação existencial, uma relação realmente em que o terapeuta precisa, de alguma forma, possibilitar um ambiente seguro para que a pessoa mostre a vulnerabilidade, se sinta também protegida dentro de um setting terapêutico para poder compartilhar, enfim, seus maiores medos, e que importante esse papel, né, Gabi, que a gente para ele é mais do que importante, é central, né? É central. É uma terapia capaz de trabalhar todo o padrão de, por exemplo, só para ilustrar, todo o padrão de insegurança do indivíduo sem necessariamente acessar a história do indivíduo. Só na regulação da intimidade com o indivíduo, de como ele regula com aquele terapeuta. É claro que a gente vai abordar a história, mas eu não preciso da história, eu preciso da minha regulação de intimidade, e, obviamente, do meu conhecimento sobre o meu estilo de apego, inclusive na regulação da intimidade com o outro, que, inclusive, é uma pergunta que a Grace aqui também faz, né? É muito importante, mas o aspecto central do trabalho da terapia não é fazer o indivíduo refletir sobre as suas histórias de apego. O papel central da terapia é regular com o paciente uma nova regulação de intimidade. Regular, e que a partir disso ele também vai descobrindo outras estratégias que ele possa ir ao encontro das necessidades de apego dele, porque quando ele se dá conta, ele está fazendo justamente, muitas vezes, o oposto do que ele precisa, porque ele aprendeu assim, né, na história de aprendizagem. Ele vai trazer para o terapeuta todo o mundo interno dele, tudo como ele sabe regular a intimidade. Então, ele vai trazer expectativas sobre o terapeuta, ele vai trazer pensamentos a respeito dessa relação, ele vai trazer comportamentos nessa relação, como ele trata, como ele se coloca, como ele olha para o terapeuta, como ele se aproxima do terapeuta, a que distância ele se fica, como ele regula o contrato financeiro, como ele lida com a frustração, quando ele se sente inseguro, como ele se comporta, né? Como ele se manifesta nessas questões e como o terapeuta trabalha essas questões com ele, vai ser a grande oportunidade dele poder se sentir diferente do que ele se sentia nas relações anteriores. Claro. E poder também repensar alguns aspectos dos vínculos externos, fora da terapia, que a pessoa tem, porque muitas vezes, por exemplo, lembrei agora de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, e que era uma família, e eles tinham muito essa sensação de controle, eles nunca entendiam como um cuidado, e sim como um controle. Então, por exemplo, se a mãe se metia na vida da filha adolescente, ela dizia assim, minha mãe me controla, e era o jeito também dessa mãe cuidar, só que era uma mãe que cuidava de um jeito muito autoritário, né, muito transversal, e ela realmente não sentia como um cuidado, e isso teve que ser regulado entre essas pessoas, né, para poder realmente modificar essa perspectiva, e isso fez toda a diferença, né, enfim. Por isso que o Bowlby é considerado um dos grandes primeiros sistêmicos do mundo, porque ele não conseguia pensar na relação, por exemplo, um trabalho com uma criança, sem o trabalho conjunto com os pais, não em paralelo, conjunto. Sim. O Bowlby foi o primeiro a levar a teoria sistêmica para a Inglaterra, por exemplo, na Tavistock, né, porque ele entendia, né, a importância de você trabalhar o sistema,
Não tinha como ajudar uma criança se você não ajudasse seus pais a se sentirem mais seguros e disponíveis, porque os pais mais seguros estariam mais disponíveis emocionalmente para essa criança, naturalmente. Isso seria mais Totalmente. efetivo do que colocar a criança só numa regulação de intimidade com um terapeuta uma vez por semana. Né? Não existe, Bárbaro por isso que tu está exemplo. dizendo. E o Bowlby também foi um dos primeiros a falar em responsividade, mãe, da figura de apego e do bebê, porque sempre ficou uma coisa muito unilateral, quer dizer, sempre o bebê ser abastecido, e hoje a gente sabe que não, Bebê que o como uma bebê folha em também branco, precisa... né? O bebê também vai recompensar de alguma forma, claro, de formas diferentes, mas é uma relação A dupla. de uma dupla, né, que também se corregula de alguma forma, então sai um pouco daquela linearidade totalmente sistêmico, né, o Bowlby realmente um gênio. Bom, olha só, já estamos quase no fim, deixa eu trazer, que esse assunto aqui rende, né, tá ótimo. Bom, a Tamires também é uma colaboradora lá do Núcleo COG da TCC, do CEF. Ela tem uma dúvida. Daí, voltando lá, quando a gente estava falando de casais. Um evitativo pode se sentir ameaçado quando o parceiro ambivalente cessa as excessivas demandas, por mais que essa aprendizagem seja padronizada, acontecer quase como uma troca de papéis? Sim, pode sim. Veja, ele entende o mundo como perigoso. Alguém que entende o mundo perigoso, quando o mundo fica silenciado, ele fica persecutório. O que aconteceu? Da onde vem? O que vai vir? O que está acontecendo? Bom, isso não é. Lá vem coisa, né? Então, o, o mundo perigoso é o conhecido do evitativo. O mundo barulhento, aversivo, é o conhecido do evitativo. Então, quando o mundo silencia lá fora, né, quando esse ambivalente acalma, esse evitativo se desorganiza, esse evitativo fica fora do conhecido dele, ele fica ameaçado. Se sente ameaçado. Então, até que ele entenda que isso é uma mudança de padrão, por isso que, de novo, a mudança de padrão é na dupla, porque a dupla precisa se regular. Então, é como uma dança. É uma dança, né? Como uma dança de salão. Eu dou um passo para trás e você dá um passo para frente. Se só eu dou um passo para trás, fica um vácuo, fica um buraco, fica desarmônico, né? Ou se eu dou um passo para frente, eu piso no seu pé. Então, a dupla tem que fazer a movimentação junto. Até que isso aconteça de uma forma harmônica, no começo, por isso que a grande chance de quando a gente faz a terapia de casal e quando começa a movimentação do casal para um novo padrão, é que haja uma recaída. É que o casal volte intensivamente para o padrão velho, porque eles se sentem muito assustados com o novo padrão. Eles não se reconhecem no novo padrão e voltam quase como uma compulsão para o padrão velho. Né? Sim, é algo que puxa quando vê. É quase previsível que isso aconteça, né? E é muito importante que a gente possa refletir abertamente sobre isso. Bem importante. Isso não tem a ver com fracasso, mas tem a ver com o medo do novo. Claro. Não, e acho que duas coisas bem importantes nessa pergunta da Tamires e no teu comentário, né, Gabi, que na IFT, com casais, a gente também observa muitas vezes que tem uma pessoa com estilo ambivalente que está exaurida, essa pessoa ela tá com uma ela começa a ter uma desesperança porque ela não percebe realmente esse acesso, e lá pelas tantas ela vai se esgotando, a gente chama perseguidor cansado, né, esgotado. E aí o que acontece? Essa pessoa também passa a investir menos, ela não briga mais, ela já, nem vou brigar, deixa assim. Aparentemente pode parecer às vezes que o casal parou de brigar, mas parou de brigar porque a pessoa já está meio que desistindo. E o outro, isso é um sinal de alarme para o evitativo, e aí ele pode se tornar ter essa necessidade de buscar porque ele se sente ameaçado da perda. Então, bem como tu dissesse, é um tango, né? É uma dança onde eles vão sincronizando ou não
né? Dependendo da situação. E outra coisa que eu queria comentar rapidinho é que é tão interessante a gente ver nos casais que às vezes eles usam estratégias parecidas, mas com intenções diferentes. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ambivalente, ela, que eu digo, ela a pessoa, tá? Não precisa necessariamente ser uma mulher. Mas, assim, muitas vezes ela, por exemplo, no meio de uma briga, ela vira as costas e sai, mas tudo que ela quer é que o parceiro ou a parceira venha atrás. Ela faz isso como um protesto, que nem uma criança quando Uma quer birra. atenção e protesta uma birra, porque tudo que ela quer, ela vai lá e, por exemplo, se fecha no quarto. Mas não é porque ela está se esquivando ou evitando, é porque ela quer ser buscada. O Winnicott fala, né? Tem uma frase célebre: é terrível, é muito bom e divertido brincar de esconder, mas é terrível não ser procurado, Terrível não ser ou não procurado. ser achado. Exatamente. E o evitador, a pessoa evitativa, quando ela Não vai quer. se fechar, ela precisa realmente daquele espaço para se autorregular, e ela precisa realmente, ela não está indo sair se fechando no quarto para que venham atrás. Então é interessante a gente ver essas estratégias. Eu não sei se tu observa também, Gabi, enfim, mas É por isso que às vezes para algumas pessoas que estão começando, inclusive, é difícil até diagnosticar, porque se você se centra no comportamento para analisar o estilo de apego, fica difícil dizer, oh, isso aqui é uma estratégia evitativa. Então, é uma pessoa evitativa. Então, muitos ambivalentes têm estratégias que parecem evitativas. O que a gente tem que pensar é a serviço do que está. Qual é a intenção? Essa qual é a pessoa que intenção? se afasta desejando a proximidade ou desejando a distância? É isso que vai definir, né? Desejando que o Ela outro deseja, sinta falta e exato, venha, ou... aquela que deseja distância, porque é uma estratégia de defesa mesmo, né? De precisar do afastamento para se regular, para se acalmar. Ao passo que aquela que se afasta, querendo que o outro venha na direção, é uma estratégia que aparentemente parece evitativa, mas é uma estratégia ambígua. É uma Então, é muito importante que a estratégia. gente tenha essa reflexão em torno do comportamento, a serviço do que ele está, né? Para Claro. proteger melhor. E isso que é importante, isso quando a gente trabalha também com os casais, para eles identificarem, porque muitas vezes o evitativo que vê uma pessoa com um estilo ambivalente se fechar, pode dizer, tá, essa pessoa quer ficar sozinha, e isso deixa a outra pessoa mais enfurecida ainda naquele momento. E muitas vezes essa reatividade que eles acabam construindo nada mais é do que um protesto, como um bebê que está precisando de algo desesperadamente naquele momento, só que ela não sabe, ela não consegue ter uma narrativa mais organizada do que ela precisa. Então vem do jeito que vier, e isso acontece também conosco, mesmo na vida adulta, e do berço ao túmulo, né, Gabi? A gente realmente precisa de amparo, de porto seguro, enfim, sentir que nós temos, né, uma base de segurança. O problema é que quanto mais inseguro nós estamos, menos a gente sabe comunicar isso. Menos então a gente vai mais por linhas tortas, e menos a gente consegue atingir o que a gente precisa e a gente sofre. Por isso que muitas pessoas dizem, mas é tão básico isso que eu preciso, como assim, se eu tiver que pedir, então realmente essa pessoa não me ama, essa pessoa, eu não sou nada para ela, se eu tenho que pedir, dizer o óbvio, não é o óbvio, as pessoas, enfim, é incrível, acho que é um tema realmente encantador e acho que é um tema inesgotável, né, Gabi, porque vão abrindo portinhas. Janelinha sem fim, uma atrás da outra. Mas o pessoal está colocando aqui que adora o assunto, gostaram muito, as explicações muito claras, foi tudo muito útil. Olha só, passou voando, a gente já está encerrando, porque já passou o nosso tempo, mas assim, olha, fantástico a maneira como tu conseguisse
em pouco tempo, falar com uma profundidade e poder costurar todos esses conceitos tão importantes. Acho que a gente sai com essa sensação realmente de ter entendido muito bem como a gente pode utilizar esses conceitos na vida adulta, né? Enfim, ao longo de toda a vida do ser humano. Obrigada, Adriana. A conversa foi ótima. Trocar com você só tornou as ideias melhores, porque a gente foi desenvolvendo. Então, foi muito gostoso. Só tenho a agradecer, espero ter contribuído. Realmente é um assunto que só deu para, né, uma horinha, só dá para fazer um plim-plim, né, do tema, é de fato inesgotável. Eu ando escrevendo cada vez mais sobre o assunto, as aulas, então, realmente é um tema que eu gosto muito, e, enfim, convido as pessoas aí para trocarem sobre o tema, que eu gosto bastante. Vai ficar gravado, as pessoas podem assistir, e bom, tu sabe, Gabi, como tu realmente é uma grande colaboradora para nós do CEF e FACEF, como professora, como palestrante, muitas vezes. Agora a gente foi para a editora o livro, acho que em 2021 sai o livro aí de luto, que tu tem um capítulo maravilhoso, né? Enfim, então tu realmente é uma pessoa para nós, uma base segura para falar sobre apego. Que bom. E eu, particularmente, sabe, eu sou fã, te admiro muito, acho que realmente tu é uma referência para mim nessa temática, e eu te agradeço muito mais uma vez a tua generosidade de estar aqui hoje batendo papo com a gente. Por todo carinho. Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui, adoro o trabalho de vocês e fico muito feliz. Luci Feijão, um beijo para ela, e sempre é bom estar aqui. Luci. Quero aproveitar e divulgar, né, que mês passado eu lancei o livro sobre luto por perdas não legitimadas na atualidade, pela Sumos Editorial. Então, é um livro que fala sobre perdas que não são legitimadas, e está bem bacana, tem temas interessantíssimos. Sim. A gente lançou por meio de lives também, então todos os autores... Que legal. Foi um ganho da pandemia, talvez a gente pode dizer assim, porque os autores puderam conversar comigo, então, sobre os temas, e as pessoas de todo canto do país puderam conhecer e participar. As lives estão gravadas no YouTube do Quatro Estações, quem quiser assistir, ficaram muito lindas. Que então, legal. Quem quiser conhecer o livro, ficou bem bacana, fica aqui. Vale a pena, gente, vale muito a pena. Eu não conheço ainda esse, eu tenho o anterior, O Resgate da Empatia, maravilhoso, eu acho que faz uma série, nos ajuda a fazer uma série de conexões, de reflexões, né? Então, recomendo muito, o pessoal pode, enfim, procurar na Quatro Estações, e no nome da Gabriela tem bastante material muito bacana, assim. E o pessoal aqui elogiando, Mileide, querida aluna lá de Cuiabá, cada vez mais apaixonada pela teoria do apego, é muito visível sua aplicabilidade na clínica, sem dúvida. Está agradecendo. A Carol Motim, parabéns, foi maravilhoso. A Viviane Zini, adoro escutar a Gabriela, parabéns, foi muito esclarecedor, eu também adoro. A Grace agradecendo, a Bernadette perguntando se vai ficar gravado, sim. E a Luci, parabéns, o tema de hoje merece mais e mais conversas. É verdade, é verdade, mas por hoje é isso. Então, gente, boa noite a todos. Semana que vem a gente tem a nossa última entrevista, que vai ser sobre relações não monogâmicas. E, inclusive, depois, Gabi, a gente vai ter que fazer um outro bate-papo para falar como é que fica a questão do apego nas relações não monogâmicas, no poliamor e etc., né? Como que a gente separa aí amor de dependência, erotismo, blá, 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 enfim, na teoria do apego, daí... Essa aí precisa de umas 2 horas, pelo menos, para a gente começar. Muito bom. Tem muitos estudos interessantes sobre isso. Pois é. Eu te convido também, a Ana Blanc é uma pessoa ela é da Argentina, uma estudiosa, pesquisadora nesse tema, e é um tema que está aí, né? Está aí
para a gente pensar e desconstruir os nossos padrões aí, sair da caixa. Ela fala muito, nós temos que sair da caixa como terapeuta, né? Sair da caixinha. Muito Beijos, legal. então. Beijos, obrigada. Gabi, querida. Todo mundo, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Até a Boa próxima, noite. até quinta que vem, pessoal. Boa noite. Maria, obrigada, viu, pelo suporte. Sempre maravilhosa. Publicamente agradecendo. Tchau, tchau.